E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Rodrigo Peixoto, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o seguinte tema: a diferença entre um bodybuilder e um lutador de MMA. Qual é a diferença na hora de baixar o peso para ir na balança lá no dia da pesagem, bater o peso e competir em alta qualidade? Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like, assista o vídeo até o final e faça seu comentário e compartilhe aos seus amigos. Então, bora lá! Octagon Shop USA, promocionalfitness.com.br, Snake Pharma, Iridium Labs, farmaciaartesciência.com.br, links na descrição. De início eu vou deixar claro que nesse vídeo eu vou falar apenas sobre a composição corporal dos atletas. Eu não vou entrar no mérito referente à parte de periodização de treinamento, unicamente a parte de composição corporal. Ambos os atletas em ambas as modalidades possuem um período de fora de temporada, que é o off, e o período de pré-competição. O que determina o período que vai iniciar o período de pré-competição é uma data determinada para uma competição, no caso uma luta específica, ou uma data de um campeonato do fisiculturismo. E para a escolha dessa data de competição, desse desafio que o atleta vai ter, normalmente ele faz um off. Nesse off ele vai ter que ter um ganho. No caso do fisiculturista vai ter que ter ganhos de volume, melhorar sua simetria, e o lutador de MMA ganha mais agilidade, mais coordenação, mais facilidade nas modalidades, porque tem que lutar tanto em pé quanto no chão, luta de solo, então ele tem que melhorar nesses aspectos. Melhorando nesses aspectos e o bodybuilder melhorando no volume, é onde ele vai ter condições de fazer uma pré-competição, mantendo e melhorando esses detalhes, e aí competindo numa melhor qualidade possível. Lembrando um detalhe muito importante: os atletas que são mais experientes, eles terminam esse período de off com um percentual de gordura já baixo. Isso vai facilitar o processo de queda de peso e ele se desidratar no final do processo e bater o peso para a sua competição. No início da preparação, para ambas as modalidades, é muito similar. Existe uma queda de gordura máxima possível do corpo, e no finalzinho da preparação, uma semana antes da luta, uma semana antes da competição no bodybuilding, é feita a desidratação. Esse processo inicial, ele é feito com a redução de carboidrato gradativamente e aos poucos baixando o peso, eliminando a retenção e percentual de gordura. Só que no final dessa preparação, existe uma diferença muito grande entre as duas modalidades. O lutador de MMA, ele busca rendimento máximo com o menor peso possível. Independente se ele vai ter uma perda de massa muscular nesse processo, ele acaba se expondo mais a risco de lesão do que o bodybuilder. Independente se ele vai ficar com um aspecto físico assimétrico, porque ele perdendo massa muscular, vai ficar com uma parte do corpo menor do que a outra, vai perder um pouco da assimetria, né? Ficar um pouco assimétrico. Ele não visa isso, né, essa parte estética. Então ele sacrifica muita massa muscular. Então o que acontece? Um atleta de MMA que tem um percentual de gordura baixo e muito músculo, ele tem mais facilidade de eliminar água, ou seja, eliminar peso, do que se fosse um atleta de MMA com um percentual de gordura alto. Porque a gordura, o processo de queima de gordura, ele é mais lento. Já você desidratar é um processo mais rápido. Então, quando o preparador de lutador, ele percebe que o atleta tem pouca gordura e muito músculo, logo ele já percebe que dá para baixar o restinho do peso na última semana com facilidade, porque ele vai forçar o atleta a perder esse líquido que está dentro do músculo, coisa que é bem diferente no bodybuilding. Um detalhe importante: o lutador de MMA, ele bate o peso, depois da pesagem ele já começa a recuperar o peso, se hidratando, para o dia seguinte lutar em alto rendimento, e normalmente ele aumenta aí uns 10 quilos nessa recuperação. Aumenta mais ou menos uns 10 quilos, porém com uns tônus musculares não tão significativos, a não ser que o atleta já tenha uma carga genética favorável para ter bastante tônus muscular e segurar bastante massa muscular. Só uma observação que eu não falei: para recuperação de peso é uma somatória de carboidratos, principalmente água para repor o líquido, no caso o líquido intramuscular, que é o glicogênio, para ter até potência nos golpes e tal, e um pouco de proteína, mas dando mais ênfase em carboidratos, o líquido e um pouco de proteína. Já no fisiculturismo, nesse processo da última semana, existe também o processo de desidratação, porém é um processo que é menos severo do que na luta do MMA. O fisiculturista, ele tem o hábito de baixar, né, o peso e tal, desidratar para fazer o processo para ficar com a pele fina na hora que está no palco, porém a diferença é muito
grande é que ele busca preservar o máximo de água dentro do músculo, o máximo de massa muscular possível. Porque o fisiculturista subir no palco magro, ele não ganha. Então o que acontece? Aí, digamos que o atleta, ele tá numa categoria, numa Classic Physique, por exemplo, e aí ele não bateu o peso da Classic Physique, e ele ainda é um atleta amador, ele pode tranquilamente mudar de categoria. No profissional também acontece isso, mas dificilmente o atleta profissional, ele não vai perceber, ou vai deixar passar batido de não bater o peso. Normalmente o atleta, ele até baixa o peso até um pouquinho a mais para garantir. Mas de forma geral, no fisiculturismo, existe muito essa troca de categorias, quando não bate o peso. Por quê? Para preservar a estética muscular, porque o que vale tem que ter tônus muscular. Se não tem tônus muscular, se não tem água no músculo, né? Caso que o lutador de MMA, ele perde sem se preocupar com esse detalhe, um bodybuilder, ele não vai se dar bem numa competição estando totalmente flat, com a musculatura murcha, porque não gera uma estética agradável e não vai gerar uma boa punção. E no processo, o atleta fisiculturista, ele se pesa num dia, no peso mínimo que ele atingiu, já desidratado, e aí naquele dia que ele se pesou, ele começa o famoso carb up. Então, no dia seguinte, ele vai, no mesmo dia que ele se pesou, começa a fazer o carb up. Começa ingerindo bastante quantidade de carboidratos, sem água, sem sal. Então sem sal nesse carboidrato, uma quantidade alta, e sem ingerir nenhum tipo de líquido. Dessa forma, ingerindo uma alta quantidade de carboidrato sem sal e não ingerindo líquido, o próprio corpo daquele fisiculturista vai fazer com que a água que esteja sobre a pele seja usada para absorver o carboidrato para formar glicogênio intramuscular. No caso, o glicogênio, para poder encher a musculatura, deixando ela com um tônus mais cheio. Isso, cada atleta tem uma estratégia do que vai usar de carboidrato. Mas de forma geral é assim que funciona. Então o que significa? Bater o peso na balança, começou o carb up, começa a repor o peso, encher o glicogênio muscular e ao mesmo tempo começa a desidratar mais ainda. No dia da competição ele vai estar com uma musculatura mais cheia, das melhores das expectativas. Cheia, densa, porque a pele vai estar mais fina ainda, porque ele vai ter usado toda a água para poder absorver o carboidrato para formar o glicogênio. Terminou a competição, aí depois da competição é que o atleta vai repor o líquido e vai continuar ingerindo carboidrato, para repor mais e ingerir o líquido, que acontece completamente diferente com o lutador de MMA. E por esse motivo que o atleta de MMA, ele tende a recuperar mais peso do que o bodybuilder. Porém, o atleta de MMA, ele tende a ter, com o tempo, menos massa muscular do que o bodybuilder. Agora, na minha opinião, nesse processo de baixar o peso para bater o peso na balança e competir em alto rendimento, os lutadores de MMA se sacrificam muito mais do que o bodybuilder. Porque isso, você imagine só, você fazer esse processo várias vezes por ano, umas 2 ou 3 vezes por ano que seja. Normalmente o lutador de MMA faz menos vezes do que um bodybuilder, mas é muito relativo. Mas você fazendo isso várias vezes ao longo do ano, a tendência é de você começar a perder massa muscular durante esses anos, o seu metabolismo desacelerar, e aí você perder rendimento. Então a chance do lutador de MMA perder rendimento é muito maior do que um bodybuilder, porque você vai se degradando, vai degradando. Chega uma hora que por isso que normalmente os atletas de MMA, esse é um dos motivos também, mas a maioria dos lutadores de MMA, dos 40 anos de idade, eles já encerram a carreira, porque já degradou tanto, que o corpo não recupera direito. Porque é o seguinte, quando você tem essa perda de massa muscular significativa, não existe um processo curto que recupere essa massa muscular. E normalmente o lutador de MMA, ele faz esse processo e tenta manter, para não ter que baixar tanto o peso, entende? Sendo que ele já está num nível de peso muito abaixo do peso normal dele. Então o peso normal dele passa a ser um peso muito baixo, ou seja, um peso muito baixo com menos massa magra do que tinha antes. Então isso ao longo dos anos é muito sacrificante. Por isso que a vida útil de um lutador de MMA é muito inferior à vida útil de um atleta de fisiculturismo. Isso é um dos motivos, né? Existem vários outros motivos que depois eu posso comentar, mas esse é um dos motivos. O próprio processo de finalização e de preparação para a competição e até dos treinamentos para um lutador de MMA é sempre muito mais sacrificante. Então é isso, pessoal. Não esquecendo de deixar o seu like, fazer seu comentário. E aí, você é lutador de MMA? Você é bodybuilder? Como é que funciona para você o processo de finalização? É algo tranquilo? É algo estressante? Não esquecendo de compartilhar aos seus amigos. E até a próxima!